Bom dia a todas, a todos, a todes. Mais um encontro do segundo Ciplim Debate. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Este é 2021, hoje é o primeiro encontro do Ciplim Debate, que é uma iniciativa de docentes, pesquisadores e apreciadores da área de ensino, aprendizagem, avaliação e formação de professores de português língua não materna, de português língua adicional, de português língua estrangeira e afins, organizado pela Faculdade de Ciências e Letras e pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, especificamente do campus de Araraquara. Nesses últimos anos, a gente tem observado um deslocamento importante, histórico, social, político, econômico, cultural, né, e também de políticas linguísticas, no incremento e no boom da área de português língua não materna, para além dos países em que esta língua é língua oficial. Deste modo, este evento, o CIPLIM, Congresso Internacional de Português Língua Não Materna, em debate, tem o objetivo de reunir os pesquisadores desta área para discutir questões afins, né? Hoje é o primeiro encontro do Ciplim em Debate e nós temos o enorme prazer de, neste ano, organizar o Ciplim em Debate, apresentando o nosso livro, porque é um livro feito colaborativamente, Português, Língua Estrangeira e Suas Interfaces, organizado por mim e pela professora Rosângela Gileno, que reúne estudiosos da área que são nossos parceiros em várias instâncias, dentre elas o CAPSPRINT, né? E nós temos hoje a honra de receber, né, os primeiros autores deste livro. A primeira autora, a nossa querida Adriana Célia Alves, será a mediadora, interlocutora dos nossos palestrantes, Tabata e Alexandre, que são os autores do segundo capítulo, para apresentar a obra e apresentar os trabalhos em português, língua não materna. Sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos um lindo e produtivo encontro. Comentando que o Ciplim Debate, este ano, teremos 3 encontros que serão anunciados ao final do encontro de hoje, e também teremos o evento Ciplim, que serão nos dias 2 e 3 de dezembro. Muitíssimo obrigada, Adriana. Também teremos como interlocutora a nossa queridíssima Lígia Sene. Deixo a palavra, então, que também é autora de capítulo do livro Português, Língua Estrangeira e Suas Interfaces. Sejam muito bem-vindas e obrigada por fazerem a intermediação junto aos palestrantes no nosso primeiro encontro do segundo Ciplim Debate. Bom dia. Bom, bom dia, professora Nilde, bom dia, professora Adriana, e a todos aqueles que estão nos assistindo. Para alguns já é até boa noite, né? Alguns até do nosso convidado aqui. Como a professora Nilde comentou, nós estamos iniciando o nosso ciclo de debates do Ciplim deste ano de 2021. Serão 3 debates que acontecerão ao longo desses meses, né? Então, esse é o nosso primeiro, e que nós temos, né, a honra de convidar o professor Alexandre e a professora Tabata. Eu vou comentar um pouquinho sobre a professora Tabata, e em seguida eu convido a professora Adriana para fazer a apresentação do professor Alexandre. Resumidamente, como que o nosso debate aqui, né, a nossa conversa irá funcionar? Eles terão uma apresentação de 50 a 60 minutos, e como nós iremos, né, fazer algumas intervenções com as perguntas que chegarem proposta por vocês
no chat, ok? Então não deixem de comentar e nós levaremos as questões aos convidados. Bom, eu me sinto muito feliz de poder convidar então a professora Tabata. Tabata é licenciada em Letras e mestra em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília e doutora em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente, ela atua como leitora brasileira na Universidade Estadual de Nova York, em Stony Brook. Tem atuado em pesquisas na área de ensino e aprendizagem de línguas, com foco especial em português como língua de herança, português para estrangeiros, CELPE-BRAS, cultura, interculturalidade e bilinguismo. Me sinto muito feliz porque eu e Taba fizemos o mestrado juntas, né? E é um prazer poder estar nessa caminhada e nesses encontros. Eu convido agora a professora Adriana para poder apresentar o professor Alexandre e darmos então a continuidade e nessa nossa conversa aqui, pela manhã, pela tarde e pela noite para alguns. Assim, obrigado, Lígia. Bom dia, então, boa tarde, boa noite a todos, todas, todes. Bom, é um prazer imenso estar aqui com meus companheiros, né, com meus amigos, leitores e professores, e eu vou apresentar o meu amigo Alexandre. Bom, o Alexandre Ferreira Martins é licenciado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Estudos Portugueses e Lusófonos pela Universidade de Coimbra, Portugal, ao abrigo do Programa de Licenciaturas Internacionais da CAPES. É doutorando e mestre em Ciências da Linguagem pela Universidade Paul Valéry, Montpellier III, França. Atualmente é leitor brasileiro na Universidade de Hankook de Estudos Estrangeiros, em Seul, na Coreia do Sul. Dedica-se à área de português como língua adicional, com foco em políticas linguísticas e em epistemologias didáticas em línguas adicionais. Bom, então eu também vou ajudar nessa mediação, nessa conversa, nesse diálogo que vamos fazer. Eu convido todos, então, que estão participando a enviar suas perguntas pelo chat do YouTube, e eu e a Lígia vamos fazer esse diálogo com a Tabata e o Alexandre. Não vai ser as perguntas não serão feitas no final, né? Serão feitas durante a apresentação, então nós faremos essa conversa em forma de diálogo. Então, boa apresentação para vocês e obrigada. Ok, então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Tabata Quintana, sou leitora brasileira na Universidade Estadual de Nova York, em Stony Brook. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos e todas os responsáveis, né, pela organização deste evento. É uma honra ter esse espaço aberto, participar desse espaço, né, para a gente trocar ideia sobre o tema de hoje. Eu tive o privilégio de participar do primeiro Ciplim ainda presencial em 2019 e me alegro muito de poder participar à distância do segundo Ciplim em debate agora, com todos vocês, né? E igualmente sou grata ao meu parceiro de produção acadêmica, o Alexandre. Então acho que a gente já tem aí o slide projetado, né? Então, para dar início ao debate de hoje, nós queremos falar um pouco a respeito da motivação para o desenvolvimento da pesquisa. Só vou ler de volta o título. Você pode voltar, Alexandre, por favor? Então, o CELPE-BRAS como marco epistemológico na área de português como língua adicional, abertura a uma perspectiva discursiva dialógica de autoria brasileira, tá? Então, para iniciar, a gente quer falar um pouquinho a respeito da motivação, né, para desenvolver esse trabalho. Inicialmente, nós consideramos que o ano de 2020 ele foi um ano frutífero, né, para a área da linguística aplicada no Brasil, em especial para a área do português como língua adicional. É a área na qual nós atuamos com maior enfoque, né? O lançamento aí no meio nós vemos a coletânea das propostas curriculares para o ensino de português
no exterior pelo Ministério das Relações Exteriores, né? Bem como aí nessa imagem à direita nós temos o documento base do exame CELPE-BRAS, e podem ser considerados, então, marcos importantes, né, para a nossa área. Então, esse exame, o CELPE-BRAS, que é considerado uma das ações mais bem-sucedidas de política linguística do Brasil. Então, o estudo culminou, né, nesse resultado das nossas, e claro, das minhas e das pesquisas do Alexandre, na publicação do capítulo desse livro, né? Esses documentos, eles nos instigaram e ainda instigam, né, não é um processo completo, fechado, a refletir especialmente, né, no papel de leitores e também como professores e pesquisadores sobre os nossos posicionamentos teóricos, práticas, ações em diferentes frentes no processo de difusão da língua portuguesa no exterior. Então, é a partir desse lugar de reflexão, de reposicionamento, né, que nós desenvolvemos o capítulo para o livro Português Língua Estrangeira e suas interfaces, que hoje nós aqui apresentamos. E é importante dizer que se trata, né, de uma reflexão, então, em movimento, né? Ela é inacabada, ela está aberta a diálogo. E daí, então, nossa alegria de participar deste evento como uma oportunidade mesmo de continuar fazendo isso, né, de colocar isso em debate. E aí eu passo a palavra agora para o Alexandre se apresentar e falar um pouquinho também das motivações. Obrigado, Tabata. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, os participantes, ouvintes do segundo CIPLIN, né? Agradeço, em primeiro lugar, ao convite feito pelos organizadores do evento. Queria agradecer também a todos os envolvidos na organização do terceiro CIPLIN, que vai acontecer em dezembro. Agradecer também a toda a equipe da Unesp, a professora Nildiceia, a Rosângela, os doutorandos, mestrandos, ex-doutores e colegas colaboradores nos projetos levados a cabo pelo Português Língua Não Materna da instituição. E gostaria também de agradecer a minha colega Tabata, né, pela possibilidade de estabelecermos esse diálogo, que tem sido muito frutífero em várias frentes, e que nós temos a honra também de poder apresentá-los uma parte e um recorte também, já que é um pouco difícil, num formato online, nós darmos conta de todos os desdobramentos do artigo que nós escrevemos, mas nós tentamos cobrir a maior parte dos diálogos e das discussões que nós procuramos fomentar nesse artigo. Então, aqui vocês têm uma parte da reflexão que nós fazemos acerca do histórico epistemológico da área de português como língua adicional, articulado ao exame CELPE-BRAS, concebido aqui como um instrumento de política linguística, como a Tabata disse, de potencial impacto para a nossa área. Então, eu passo a palavra novamente para a Tabata, agradecendo também a Lígia e a Adriana. Adriana, colega com quem eu tive o prazer de trabalhar e de dialogar quando ela fez o seu doutorado de sanduíche na França, e onde eu pude também começar esse diálogo, que também foi muito frutífero para nós e que se estende até hoje. Obrigada a todos e a todas, e tenham um bom evento. Espero que vocês aproveitem da reflexão que nós trouxemos aqui para vocês. Obrigada, Alexandre. Então, vamos passar no próximo slide. A gente vai falar um pouquinho sobre o exame CELPE-BRAS, né? Acreditamos que boa parte da audiência aqui hoje já conheça o CELPE-BRAS, o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, mas a gente vai retomar alguns pontos, né, que consideramos importantes para o debate hoje. Então, o CELPE-BRAS ele foi instituído em 94 e desde então ele é o único certificado de proficiência em língua portuguesa reconhecido pelo governo brasileiro, né? E dentre assim, diversas motivações para sua criação estava a possibilidade desse exame ser considerado como um instrumento com potencial redirecionador, né? Para o ensino de português, tanto no Brasil como no exterior. Então, 20 anos desde o seu estabelecimento, nós podemos afirmar que, de fato, né, os efeitos
retroativos são notáveis para as práticas de ensinar, de aprender, de avaliação, e a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre os efeitos retroativos mais adiante na apresentação de hoje. Então, esse exame foi inicialmente considerado, né, como de natureza comunicativa, inclusive essa denominação ela foi expressa em diferentes documentos, conforme nós apresentamos aí no quadro 1, na tela, né? Ele é um excerto do nosso capítulo que nós fizemos. Então, no entanto, né, no documento base lançado recentemente em 2020, para mencionar esse documento na íntegra, né, argumenta-se que, embora ele tenha sido considerado em diferentes documentos dessa maneira, prefere-se enfatizar a visão de uso da linguagem apontada no lugar de comunicativo, né, que tem sido interpretada no contexto de ensino de línguas, muitas vezes de forma reducionista, né, o termo comunicativo. Então, não resta dúvidas, né, que ainda seguindo a íntegra da citação do documento base, de que o conceito de competência comunicativa seja importante nesse contexto, e, no entanto, essa terminologia vincula-se ainda ao termo competência, né, e que o exame CELPE-BRAS, ele avalia o desempenho comunicativo. Então, nesse sentido, houve uma transição gradual da perspectiva da natureza desse exame como comunicativo para uma maior aproximação com a visão bakhtiniana de que cada enunciado é único, é individual, mas cada domínio de uso da linguagem cria tipos relativamente estáveis de enunciados, que são chamados os gêneros de discurso, né? Além disso, a gente enfatiza também a relevância do exame CELPE-BRAS como um parâmetro, né, como uma influência para o desenvolvimento do certificado de espanhol, língua e uso, o CELU. Então, esse é um exame que para nós, assim, nós começamos, eu e Alexandre, né, tivemos nossos primeiros contatos com o ensino de português para estrangeiros a partir do CELPE-BRAS, então é um tema que nos é muito caro, né? Bom, partindo então para o próximo slide. No próximo slide, então, nós fazemos um breve histórico epistemológico da área, considerando as influências da didática de línguas no mundo, né? É importante salientar que, nesse trabalho, nós buscamos fazer um histórico que levasse em conta quais epistemologias estão na base do exame CELPE-BRAS, né? Considerando o histórico precedente ao exame e de que forma essas abordagens, elas também favoreceram o advento de uma perspectiva de ensino brasileira, de autoria brasileira, a partir do exame CELPE-BRAS. Então, nós trouxemos para vocês um excerto de Chihawa, né, um autor que em 2016 salienta o fato de a didática de línguas no mundo ser dividida em pelo menos 3 fases, né? Ou pelo menos 3 tendências nortistas, ou do norte global. Nós temos uma primeira tendência do método áudio-oral em países anglo-americanos, e da metodologia estrutura global, audiovisual na Europa, no período que compreende 45 e 73. A abordagem comunicativa, que também teve o seu espaço considerável na área de português como língua adicional no Brasil entre os anos 80 e 90, e que ainda apresenta uma certa influência em alguns trabalhos, inclusive em algumas reflexões teóricas que são feitas acerca do ensino de línguas ainda hoje, e que esteve no panorama mundial, pelo menos compreendendo o período entre 73 e 90, né? Na maior parte das vezes vindo de reflexões também do norte global, dos Estados Unidos, da Europa, em especial. E o autor também destaca o fato de a perspectiva acional, né, que é difundida a partir do quadro europeu comum de referência para as línguas, ser também uma perspectiva que toma um espaço considerável na área de ensino de línguas a nível europeu, mas não somente, né? Nós temos uma difusão ampla da perspectiva difundida pelo quadro europeu
em diversos países, inclusive no Brasil, inclusive no diálogo com a área de português como língua adicional. E o que nós trouxemos aqui, na verdade, é uma reflexão teórica que mostra como o CELPE-BRAS ele provocou o advento, ou uma difusão, pelo menos, de uma perspectiva teórica na área de português como língua adicional, que coexiste com outras perspectivas, como a perspectiva difundida pelo quadro comum europeu, né? Então, só passando para o próximo slide, a abordagem comunicativa que mencionei, que teve sua presença entre os anos 80 e 90 no Brasil, principalmente, mas também, claro, vindo de outras partes do mundo, ela é considerada por Swan, em 85, como uma perspectiva que provoca um avanço teórico-metodológico na área, embora o autor também teça, em 85, críticas a essa visão comunicativa, em virtude das limitações que a visão apresenta por se concentrar, muitas vezes, naquela época, nas funções da linguagem, né, e não propriamente numa visão que pudesse levar em conta as práticas sociais de uso da língua, considerando a interlocução, que é justamente um tópico que passa a ser muito difundido na época, em virtude do chamado giro linguístico, né. Almeida Filho, também nesse sentido, em 93, ele destaca que a renovação metodológica provocada pela abordagem comunicativa, ela impactou tanto na produção intelectual no Brasil e no mundo, de uma forma geral, quanto no mercado editorial, né? Nós vemos ainda muitos cursos que vendem a ideia de uma abordagem comunicativa ainda hoje, muito embora no âmbito do ensino de línguas nós tenhamos tido progressos teóricos e progressos metodológicos em relação à abordagem comunicativa, né? Considerando, claro, sempre a evolução do saber num contínuo. Ainda com relação ao giro linguístico, ao qual eu fiz referência, nós temos, em 2004, um artigo de Van Dijk, em que o autor reconhece a importância do potencial do discurso, né, o discurso que passa a ser, o discurso como elemento de construção das sociedades e das cognições sociais dentro desse giro linguístico, que não é apenas um giro linguístico, é um giro discursivo. Nós passamos a ver, então, o uso da linguagem a partir da prática social e o discurso como uma materialidade que se apresenta no texto, né? Nesse sentido, Inês também fundamenta que o giro linguístico ele tem esse papel na materialidade textual, na escrita, para a participação social. E isso é corroborado no Brasil, especificamente, pelos estudos de letramento, né, que foram levados a cabo principalmente por autores como Angela Kleiman, que em 95 salienta a importância dessa visão discursiva de uso da linguagem para as cognições sociais e principalmente para a educação linguística, né? Visto que no Brasil, pelo menos nos anos 90, nós tivemos grandes transformações educacionais em virtude do advento de políticas linguísticas e políticas educacionais em contexto pós-ditadura militar, né, no país. Então, considerando isso, nós tivemos na área de linguística aplicada, né, iniciando já esse diálogo com a área de português como língua adicional, nós tivemos, por um lado, a abordagem comunicativa, que passou a influenciar sobremaneira as produções, ainda que escassas, nos anos 90, na área de português como língua adicional, né, principalmente nos anos 90, com algumas produções nos anos 80, a nível de pós-graduação, e com produções que levaram em conta também uma perspectiva bakhtiniana de ensino de língua portuguesa, que nasceu de uma leitura brasileira, né, didática, do que o Círculo de Bakhtin traz como reflexão sobre o uso da linguagem, né? Então, o que acontece no Brasil é uma interpretação
das noções levadas a cabo pelo Círculo de Bakhtin, né, por esse conjunto de estudiosos russos, que leva em consideração traduções do francês, principalmente, de obras do Círculo de Bakhtin, né, destacando aqui, principalmente, o contributo de Julia Kristeva, por exemplo, de Autier Revue, que trouxeram para a discussão do debate literário e de análise do discurso, no contexto francês, principalmente, a aplicação do arcabouço teórico bakhtiniano, né? Essa influência de Bakhtin no contexto francês tem ressonância, então, nas reflexões sobre o uso da linguagem no Brasil, no âmbito da literatura, no âmbito também dos estudos da linguagem, e nós temos uma produção substancial em ensino de língua portuguesa, principalmente de língua portuguesa como língua materna, que acaba produzindo também políticas, tendo impacto sobre as políticas linguísticas na época, né? Então, entre os finais dos anos 90 e início dos anos 2000, nós temos a publicação dos parâmetros curriculares nacionais, né? Documento esse que se fundamenta também na noção de gênero do discurso, uma das noções centrais da reflexão sobre ensino acerca da obra de Bakhtin, né? Destacando aqui, claro, que a noção de gêneros de discurso, muitas vezes, ela é reduzida, né, a um ensino que só se fundamenta sobre a estrutura do gênero, mas não é isso que é levado em consideração, por exemplo, nos parâmetros curriculares nacionais, não apenas isso, né, nós temos uma série de outros conceitos que se desdobram a partir das obras do Círculo de Bakhtin e que estão presentes também nos parâmetros curriculares nacionais como suporte para esse ensino que leva em consideração a produção da linguagem, né, através do ensino e aprendizagem de uma língua, mediado por gêneros do discurso, né? Então, o gênero de discurso é um elemento, entre outros elementos ligados à interlocução e à interação verbal humana. Nesse sentido, nós tivemos também ressonância e a presença desses fundamentos teóricos para o ensino de língua portuguesa nos documentos oficiais que foram elaborados pelos diferentes estados do Brasil, levando em consideração os parâmetros curriculares nacionais, entre os quais eu cito, por exemplo, os referenciais curriculares do estado do Rio Grande do Sul, de 2019, qual eu pude ter um contato mais próximo, pela minha formação em letras no estado do Rio Grande do Sul, mas nós podemos ver também a presença dessa reflexão bakhtiniana de linguagem em outros referenciais de outros estados do Brasil, né? Pelo menos os referenciais produzidos entre os anos 90, o final dos anos 90, né, início dos anos 2000. Com relação ainda a essa influência bakhtiniana no contexto brasileiro, né, nós podemos ver principalmente a presença de duas obras que são são comumente presentes na reflexão sobre o ensino de línguas. A primeira, Marxismo e Filosofia da Linguagem, a segunda, Estética da Criação Verbal. São obras que destacam, a primeira, a interação verbal, né, a interação verbal humana em outros aspectos, como a interlocução, o dialogismo, né, os propósitos comunicativos, os horizontes axiológicos, que são os horizontes valorativos, quando nós empregamos um valor no que nós falamos, em como nós nos comunicamos, e estética da criação verbal, que destaca a questão dos gêneros do discurso, mais especificamente, embora ainda nós podemos constatar o fato de que o gênero de discurso não se restringe ao único capítulo do Estética da Criação Verbal, que trata mais especificamente do gênero de discurso, uma vez que outras obras do Círculo de Bakhtin também exploram esse conceito de gênero do discurso, né, muito embora não seja o seu foco, elas também abordam no âmbito da literatura, por exemplo, né, já que a reflexão de Bakhtin, ela circunscreve principalmente a teoria literária, né, e os desdobramentos da linguagem literária, principalmente. Com relação ao histórico do CELPE-BRAS, né, antes só de nós passarmos a isso, eu gostaria só de fazer uma consideração em relação ao que foi dito até agora, porque acho que estava dando interferência, você poderia só desligar rapidinho,
Muito obrigada. Nós, enfim, as situações do contexto online, né? Com relação ainda ao histórico, né, do CELPE-BRAS que nós vínhamos fazendo, as reflexões que eu trago aqui para vocês em relação à recepção do círculo de Bakhtin em contexto brasileiro, elas são relevantes porque o CELPE-BRAS ele é concebido dentro deste espaço de construção epistemológica, né, de construção teórica de relações e de práticas mediadas por discursos ligados ao círculo de Bakhtin. Então, nós vemos um impacto disso na operacionalização das tarefas do exame, por exemplo, como nós apresentaremos posteriormente para vocês, e a reflexão que nós trazemos aqui é justamente essa, né, de como o CELPE-BRAS está ligado a uma reflexão que vem, evidentemente, de um norte global, mas que ganha um espaço brasileiro, que ganha uma interpretação e uma epistemologia própria, ligada a reflexões levadas a cabo em instituições brasileiras, e que tem, e que reflete também uma perspectiva brasileira e uma perspectiva do Sul, né, considerando essa lógica de construção do saber que muitas vezes valoriza apenas o que vem de fora e não aquilo que a gente produz a partir também do diálogo com outros discursos de fora, de dentro, enfim, mas que também representam uma autoria do nosso espaço epistemológico nacional, né, ou do Sul. Então, passo a palavra para a Tabata, para nós começarmos esse histórico. Vocês estão me ouvindo bem? Tá saindo o som bom? Bom, então a gente traçou aqui um rápido histórico, né, do CELPE-BRAS. Então, a constituição da comissão para a elaboração desse exame ocorreu em 93, embora as discussões, né, sobre esse exame datem já do início da década de 90, né? E em 94, uma constituição então permanente, né, para concluir a finalização do CELPE, e a primeira edição em 1998. Então, aqui também nós evidenciamos, né, que em 2014 essa iniciativa pioneira, né, do acervo CELPE-BRAS, que foi idealizado pela professora Juliana Schoffen, né? Esse é um repositório de documentos relacionados ao CELPE-BRAS, manuais, provas anteriores, enfim, todos esses documentos, né, basilares aí do CELPE. E nós mencionamos que durante muito tempo, assim, esse foi a única forma de acessar, né, esses documentos. Então, somente recentemente, né, esses documentos foram disponibilizados pelo INEP e foi uma fonte, né, para muitos de nós, professores e pesquisadores, foi uma fonte importante de acesso à informação. Então, é um marco histórico, né, 2014, relevante também para divulgação e, enfim, de acesso de maneira geral desses documentos. Então, pode passar, por favor, Alexandre? Só outro aspecto que é importante a gente salientar também é o fato de que dentro desse histórico que você acabou de fazer, né, nós temos ali, como eu salientei anteriormente, a abordagem comunicativa, os estudos de letramento e também essa reflexão bakhtiniana feita no âmbito da linguística aplicada nos anos 90 e também nos anos 2000, né, e a partir da primeira edição do CELPE-BRAS, a fundamentação e a consolidação de uma política linguística que operacionaliza na área de português como língua adicional a reflexão teórica que vinha sendo feita no âmbito da linguística aplicada, né? Acho que é importante a gente salientar isso. E agora eu vou passar aqui. Então, essa área articulada a diferentes instrumentos de difusão do saber linguístico, né, e didático. Então, a gente referiu aqui, por exemplo, o CELPE-BRAS, né, no que diz respeito à área de português como língua adicional, mas também refiro outros documentos produzidos a nível internacional e outras reflexões levadas a cabo por professores e pesquisadores do norte global, por exemplo, que contribuíram para que também nós pudéssemos ter reflexões próprias do contexto brasileiro, levando em consideração também as particularidades do nosso ensino, principalmente na educação básica, e que também teve a sua presença e a sua influência no ensino de português como língua não materna ou língua adicional, né? Então, nós vamos começar agora a tentar destrinchar um pouco de como essa perspectiva teórica bakhtiniana ela se operacionaliza no exame CELPE-BRAS,
mais propriamente, né? Nós vamos trazer aqui apenas uma das tarefas do exame, né, de 2016-1, da parte escrita do exame. Não pretendemos explorar, por exemplo, o construto teórico que é descrito em documentos oficiais do exame, como a Tabata mencionou anteriormente, mas se vocês puderem consultar, por exemplo, os manuais que foram produzidos, ao menos até 2011, 2012, vocês conseguem ver uma descrição pormenorizada do construto teórico do exame. Agora, nessa etapa, nós vamos tentar destrinchar um pouco dessa perspectiva teórica a partir de uma tarefa. Vamos ler a tarefa e tentar ver que conceitos são mobilizados a partir dessa tarefa. Ok. Você é um jornalista adepto a novas tecnologias e foi convidado a redigir um artigo de opinião para uma revista brasileira de circulação nacional em resposta ao texto A Era da Solidão Acompanhada. Discuta os fatos apresentados na reportagem e posicione-se favoravelmente aos relacionamentos virtuais e ao uso da tecnologia no dia a dia das pessoas, negando a ideia de que há uma solidão acompanhada. Ótimo, obrigado, Tabata. Vocês estão conseguindo ver a nossa tela, Adriana? Você consegue ver? Sim, estamos vendo a tela de vocês. Vocês estão vendo aqui Sim. Também? Nossa, Sim, sim? Ok. A transmissão do YouTube está tudo ok também? Ok, sim, está tudo ok. Posso Ótimo. fazer algumas intervenções? Já vocês querem terminar? Então, nós fazemos assim, nós voltamos para essa questão da concepção teórica em seguida. Você faz as perguntas que já apareceram e a gente depois continua esse diálogo para tentar destrinchar um pouco dessa concepção na tarefa. Sim, ótimo. Vocês falaram um pouco sobre as metodologias, aí o pessoal do chat, a Nilde, ficou curiosa para saber se esse texto sobre as metodologias, nós temos ele em português. Metodologias? Uhum. Quais Sobre as metodologias que vocês apresentaram, né? Que são... Então, nós fizemos esse artigo que foi publicado no livro da Nilceia, mas nós temos também outras, enfim, nós temos a própria tese da Tabata, que traz também algumas considerações a respeito da área de português como língua adicional. Tem a minha tese, que ainda não foi publicada, em que eu faço também esse percurso histórico. Eu não sei se ainda está disponível a tese da Tabata, a minha ainda não, porque eu pretendo defender este ano, espero. Mas eu tenho a sugestão de alguns textos que posso passar para vocês, por exemplo, as referências bibliográficas, elas estão presentes no final da nossa apresentação, a gente pode deixar para vocês. Se eventualmente algumas das referências não estão ali presentes, né, vocês podem consultar também o nosso artigo, ou eventualmente nos escrever, e a gente compartilha algumas dessas leituras. A gente vai colocar o link de acesso, né, ao livro, também nos comentários, e aí quem tiver interessado, né, pode acessar o artigo. Ótimo. Eu acho que foi o texto, um autor chinês que vocês citaram. Sim, que eu citei. Eu posso compartilhar o artigo depois com vocês. Eu busco sempre me deslocar um pouco desse norte global, né? Então, eu busco obras que saiam da reflexão ocidental também, tento abarcar o que os outros colegas também falam sobre o ensino de línguas no exterior. Então, na minha tese, eu tento equilibrar um pouco essas várias vozes e trouxe, por exemplo, esse autor, né? Então, eu posso compartilhar depois com vocês. Ótimo. Bom, é ótimo a gente ampliar, né, essas visões. Pensando nessas concepções teóricas, eu sei que a Tabata é uma grande pesquisadora a respeito da interculturalidade, e o Alexandre também dialoga muito com essas perspectivas decoloniais, né? E eu gostaria de saber de vocês se vocês acreditam que essas perspectivas dialogam também com o exame CELPE-BRAS. Existe esse diálogo, e se a gente pensar na perspectiva dialógica discursiva que vocês apresentaram, eu gostaria que vocês comentassem um pouco do papel dessa perspectiva na área de português como língua estrangeira.
Ok, eu acho que eu vou comentar a parte em relação à interculturalidade. Na minha tese, então, eu analisei o documento base, né, do exame CELP-BRAS, em especial sobre os conceitos de cultura e interculturalidade presentes, né, no documento, e se há uma convergência, né, nos documentos, nas últimas edições desse exame. Então, assim, eu acredito que essa transição ela é notável, especialmente nas edições mais recentes, né, nas propostas. Inclusive, a gente nota como as pesquisas de pessoas que buscam contribuir para o aprimoramento do exame, elas são levadas em conta na reestruturação do exame, e isso é ressaltado no documento base, né, especialmente aos aspectos interacionais. Então, eu acredito que o exame CELP-BRAS ele reflita bem esses posicionamentos de profissionais da área da linguagem de diferentes instituições brasileiras, e isso é uma característica mesmo do exame, desde a sua idealização, a sua elaboração, né, que é a presença e influência de diferentes vozes de diferentes regiões no exame. Então, em uma primeira leitura, eu acredito que sim, de uma maneira cada vez mais convergente a essa perspectiva intercultural, e aí eu me situo com os interculturalistas da América Latina, né, nessa intencionalidade, sempre uma intenção, né, a interculturalidade como uma intenção e não como um processo acabado em que se encontram pessoas ou se encontram culturas, né, mas é essa intenção de alteridade, essa intenção de conhecimento. Então, eu acredito que, de maneira geral, sim, o exame CELP-BRAS tem convergido e que possamos ver, né, o aprimoramento em direção a essas propostas decoloniais interculturais de Vozes do Sul. Acho que eu vou complementar, então, a fala da Tabata com relação aos estudos decoloniais que a Adriana referiu. Na minha tese, eu defendo a ideia segundo a qual essa perspectiva bakhtiniana que se consolidou, principalmente a partir das pesquisas que foram sendo desenvolvidas após a primeira edição do CELP-BRAS, elas contribuíram também, essa perspectiva contribuiu para que a gente tivesse um destaque no cenário internacional, considerando, então, esse aspecto epistemológico e esses saberes didáticos que foram produzidos a partir de pesquisas desenvolvidas em instituições brasileiras, né? Então, um diálogo eu tento estabelecer um diálogo na minha tese, que leva em consideração, é claro, saberes que foram produzidos no Norte, mas principalmente considerando o fato de que no Sul nós também temos um espaço epistemológico demarcado que, muito embora não tenha um destaque internacional, como é o caso, por exemplo, da perspectiva que é disseminada pelo quadro europeu, nós temos uma perspectiva de ensino no Brasil que é levada em consideração, pelo menos nas produções acadêmicas e nessas políticas linguísticas que têm sido publicadas nos últimos anos, dessa perspectiva dialógico-discursiva que marca uma autoria brasileira, né, na minha percepção, e que marca também uma autoria, uma voz do Sul, no que diz respeito à reflexão sobre português como língua adicional, né? Considerando esse cenário que muitas vezes é protagonizado por Brasil e Portugal, mas que tem, como todos os nossos colegas que estão nos assistindo devem saber, um grande protagonismo de Portugal no que diz respeito às políticas linguísticas, né? Nós temos tido, felizmente, muitas iniciativas, principalmente no âmbito do programa Leitorado, né, de ampliação da difusão da língua portuguesa nos últimos anos, e a publicação, por exemplo, desses documentos oficiais que a Tabata referiu no início, que nós vamos referir também depois da nossa apresentação, e que contribuem para a consolidação dessa perspectiva no âmbito da nossa área, né? Então, essa consideração que eu gostaria de fazer, eu acho que é isso, né? Com relação ao ensino, que você também perguntou, Adriana, né, aos desdobramentos no ensino, a gente vai tecer considerações a respeito, depois, ao longo da nossa apresentação, então podemos deixar para daqui a pouquinho, ok?
Ótimo. Então, voltamos à questão da tarefa, né, e dessa tentativa de compreensão de conceitos bakhtinianos que são mobilizados pelas tarefas do exame, né, que são operacionalizados no exame. A Tabata leu, então, essa tarefa, e nós destacamos aqui algumas partes em que nós temos, na verdade, poderíamos destacar a tarefa como um todo, né? Mas nós tentamos destacar algumas palavras-chave, expressões que fazem referência a conceitos bakhtinianos, né? Então, o primeiro conceito, por exemplo, já nos coloca o candidato do exame numa situação de interlocução, né? A situação em que ele se coloca dentro de um determinado papel social e precisa responder, né? Então, considerando esse conceito de interlocução e o conceito também de responsividade, né? De produção de uma resposta a partir de um enunciado com o qual o candidato se depara. Nesse caso, no exame CELP-BRAS, você tem uma tarefa que é produzida a partir da leitura, nesse caso, de um texto que aborda essa questão das novas tecnologias, né, da era da solidão acompanhada. Então, a tarefa ela exige a redação de um artigo de opinião, que é o gênero do discurso. Nem sempre as tarefas do exame elas explicitam o gênero do discurso de produção, né? Até acho que a Tabata pode fazer uma consideração a esse respeito que nós comentamos em conversa paralela. Inclusive, assim, tem um levantamento, né, inclusive disponibilizado no acervo CELP-BRAS, que nós mencionamos anteriormente, sobre quais dos gêneros são preponderantes, digamos assim, né, mas é importante mesmo explicitar que essa característica dos gêneros não serem engessados, né, isolados, de uma certa forma inflexíveis, né, é de que não se explicita necessariamente em todos os enunciados. Então, a gente vê que nesse caso tem aí explicitamente artigo de opinião, mas que não necessariamente é assim, né? Alguns candidatos, inclusive, têm essa expectativa, né, de que haja, né, uma explicitação ali para que ele se sinta mais confortável, mas isso vai refletir, inclusive, nas diferentes formas de ensinar, de aprender, né? E a gente vai falar, sem dar spoiler, a gente vai falar um pouquinho sobre isso adiante. Obrigada, Tabata. Então, nós nem sempre temos essa referência ao gênero do discurso de produção, mas o candidato ele pode depender qual gênero será produzido, no caso de não haver essa explicitação, a partir do contexto da tarefa, né? Então, aqui nós temos o conceito de interlocução, o conceito de gênero do discurso, de dialogismo, considerando o diálogo com o texto de leitura, considerando também o dialogismo em sua acepção de interlocução, né? Já que o próprio conceito de dialogismo na obra do Círculo, ele apresenta pelo menos 3 ou 4 interpretações diferentes do que seria o dialogismo de discursos, o dialogismo como diálogo, né? E com relação, por exemplo, aos verbos que nós destacamos, né, discutir, posicionar-se, negar-se e negar, nós associamos esses verbos, né, ao horizonte axiológico, que é outro conceito bakhtiniano que vai discutir a questão das apreciações valorativas que nós empregamos nos enunciados produzidos, nos diferentes gêneros do discurso, para nos posicionarmos, né? Então, de certa forma, o exame, de certa forma, não. O exame, efetivamente, ele busca operacionalizar conceitos bakhtinianos. Mais especificamente, né, no conceito que é mais referido como associado ao exame, nós temos a questão do gênero do discurso, que é referida por Bakhtin ou Voloshinov, como dividido entre tema, estrutura composicional e estilo, né? Nós temos um tema, no caso, nessa tarefa, que diz respeito a essa questão das novas tecnologias e as discussões advindas do texto de leitura do candidato. Nós temos uma estrutura composicional que não é fixa, né? Ela é relativamente estável, que é o artigo de opinião. Então, o candidato ele tem uma certa flexibilidade em relação ao texto de produção, ainda que existam aspectos regulares
no artigo de opinião, o candidato não é penalizado se ele flexibiliza em relação a esse gênero do discurso, né? E o estilo, finalmente, que são todos os recursos linguísticos, léxico-gramaticais e nesse caso não fonético-fonológicos, mas depois na prova oral sim, que são mobilizados pelos candidatos para a produção desse determinado gênero do discurso, né? Então, vemos aqui que esses aspectos, eles são levados tanto em consideração na operacionalização da tarefa, e depois, se vocês tiverem acesso também a obras, a trabalhos que fazem referência à grade do exame, como é o caso da tese da professora Juliana Roquelli Schoffen, de 2009, vocês podem ver que também é refletido na própria grade do exame, né? Nós temos o arcabouço teórico bakhtiniano sendo levado em consideração também para avaliação, evidentemente, do candidato. Esses aspectos todos, eles nos levam, então, a discutir sobre o ensino, né, Tabata? Então, a gente gostaria de convidar todos os que estão assistindo a participar agora de uma pequena dinâmica. Você poderia explicar, Tabata, como vai funcionar? Então, esse site, eu acho que a gente pode colocar, Alexandre, o link aqui nos comentários, né? Sim. Então, o que o ensino pensado a partir do CELP-Bras, ele pode levar em conta. Então, a gente gostaria muito que a nossa audiência pudesse participar nessa formação de palavras. Então, se vocês puderem inserir, é só acessar esse site e inserir o que vem à sua mente, né? O que nós podemos pensar nesse sentido. E no final a gente vai retomar essa nuvem de palavras para a gente trocar mais ideias sobre essas palavras, né, em destaque que surgiram a partir das contribuições de vocês, por favor. Como o ensino, né, pode ser visto a partir Sim. desse exame, mas não explicitamente, não exclusivamente a partir do exame, né, mas principalmente a partir dessa perspectiva que é consolidada a partir do exame. Sim. Ok. Então, um dos pontos também que nós ressaltamos, né, no desenvolvimento do nosso capítulo no livro foi o CELP-Bras como um instrumento de mediação de saberes didáticos e também um instrumento de políticas linguísticas, né, retomando então isso que o Alexandre trouxe, né, dessa transição de uma concepção de ensino gramatical para outras que priorizassem, né, as necessidades reais de uso da língua, especialmente levando em consideração que no CELP-Bras evidencia-se então a compreensão, né, e a produção de enunciados que sejam adequados ao contexto de produção, ao propósito comunicativo dentro de determinados gêneros discursivos. E aí, assim, como nós mencionamos, um dos objetivos era que o CELP-Bras suprisse uma demanda, né, uma necessidade do MEC para atender os programas de estudos convênios de graduação, o PEC-G, e de pós-graduação, PEC-PG, além, claro, de que nós mencionamos que ele pudesse surtir um efeito retroativo, né, que ele pudesse ser um potencial redirecionador para o ensino de português para estrangeiros no início da década de 90. Então, nós vemos assim, a relevância, né, o crescimento do CELP-Bras atualmente. Nós temos 126 postos aplicadores no Brasil e 78 postos no exterior, e são localizados em instituições de ensino de renome, de destaque, né, no exterior. Então, percebemos como a difusão do português, como então essa língua de ciência e tecnologia, pensando especialmente que os resultados do CELP-Bras, eles servem em muitas ocasiões como acesso a oportunidades acadêmicas e profissionais, dentre outros usos, né? Então, desde a sua idealização, a sua elaboração, ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento e expansão, nós temos visto que, de fato, 2 décadas depois, nós percebemos a relevância, né, desse exame como instrumento de política linguística. Então, pode passar, por favor, Alexandre? Ok, então, de maneira geral, né, como eu disse, ele é uma das ações mais bem-sucedidas, né, de política linguística do Brasil, e os seus efeitos nós notamos não somente em práticas de aprender e de ensinar, mas em diferentes contextos. Então, para falar mais desse efeito retroativo, primeiramente é importante esclarecer o que nós entendemos como efeito retroativo, né? Entendemos como um sinônimo de impacto.
de acordo com Scaramucci, 99, 2002, em outras obras. Então, partindo dessa leitura mais abrangente, né, nós buscamos visibilizar em nosso trabalho alguns impactos gerados pelo CELP em outras dimensões, como, por exemplo, no trabalho de Ricardo Moutinho, de 2006, nas formas de aprender a língua portuguesa de candidatos ao CELP, também na formação de professores por Costa, em 2018, em escritores gerais e progressão de níveis de proficiência, por Simone Conrad, a atuação, né, dos entrevistadores e também o papel de entrevistadores na interação face a face no exame, por Eleonora Botura e Sakamori. Também percebemos nas análises de desempenho de candidatos, né, por Scaramucci e Rodrigues, 2004, na produção de materiais didáticos, e esse é um levantamento feito por Almeida e Judice, 2016, então nós temos uma lista, né, de produção desde do final ali da década de 90, 2000, e atualmente nós temos um aumento, né, na produção de materiais didáticos, desenvolvimento de cursos específicos e preparatórios, né, como isso se articula em diferentes programas de extensão de universidades e até mesmo de instituições privadas, né? E, claro, a institucionalização do CELP-Bras e a contratação de profissionais em instituições de ensino superior brasileiras. Vemos a contratação de docentes em diferentes regiões, não somente naqueles que têm os cursos, né, de letras português do Brasil como segunda língua, mas isso tem sido uma crescente, né, desde então. Podemos passar. Se tiver mais alguma consideração? Eu gostaria só de saber se, por acaso, tem alguma pergunta até agora, para que a gente possa falar um pouco. Bom, podemos dialogar. Eu queria fazer um comentário só do efeito retroativo também, né? Vocês mostraram dessa importância do efeito retroativo no ensino e aprendizagem. Tem umas pesquisas também que fala desse efeito retroativo no nível micro, né? Que é a reflexão dos próprios candidatos sobre os temas, né, que estão presentes na avaliação do CELP-Bras, né, no exame CELP-Bras. Então, então eu acho que esse efeito retroativo ele acontece nesses níveis realmente micro e macro, né? Eu queria perguntar para vocês a respeito, assim, ainda considerando as perspectivas teóricas, né? O Gabriel ele perguntou se ele gostaria de saber quais aspectos da perspectiva de letramento vocês consideram que se diferenciam quando tratamos do ensino de língua estrangeira, considerando que vejo a perspectiva de letramento muito associada ao ensino de língua materna. Ok. Acho que eu posso tentar começar e a Tabata complementa, né? Essa é uma questão que eu já me coloquei várias vezes no ensino de português, porque eu já tive a experiência, felizmente, em contextos distintos em que as práticas de letramento, elas refletiam também nos potenciais, digamos assim, da minha aula, né? Levando em consideração, por exemplo, as práticas anteriores de letramento desses meus alunos. Ligadas ou não a essa cultura ocidental ou a cultura brasileira mais especificamente. Então, eu tive muita facilidade, por exemplo, quando eu lecionei em contexto francês, porque eu via os meus alunos tendo meus alunos tinham já contatos com discursos que circulavam bastante em contexto brasileiro ou em contexto português, seja por influência da cultura lusófona em contexto francês, seja pela própria o próprio histórico francês em relação
a influência portuguesa, da imigração portuguesa na França. Então, acho que essas experiências anteriores dos meus alunos com esses repertórios linguísticos discursivos que estavam relacionados à cultura portuguesa e lusófona facilitavam, de certa forma, esse primeiro contato com essa perspectiva que muitas vezes traz para a sala de aula produções dos países de língua portuguesa, né? Não que, por exemplo, seja muito diferente aqui em contexto coreano, mas eu vejo que eu tinha uma certa facilidade maior para a compreensão de alguns aspectos culturais, por exemplo, né? Considerando particularidades do Brasil, problemáticas do Brasil, por exemplo, quando eu enfoco as questões que dizem respeito mais à sociedade brasileira, né? Então, a sensibilidade, talvez, do público de alunos é diferente, visto que eles têm um repertório, um contato com um repertório escrito ou discursivo, de maneira geral, diferente, né? Eu também tive experiência como professor de português como língua de acolhimento no Brasil durante um ano, e eu também percebi a diferença do contato dos meus alunos de português como língua de acolhimento com esse repertório brasileiro, digamos, de gêneros do discurso ou de práticas sociais brasileiras, né? Ainda que eles estivessem em imersão, eles tinham uma certa dificuldade com a pertinência, talvez, de determinados gêneros, né? Então, aí a gente já vai para aquela discussão, por exemplo, de como o CELPE-BRAS, talvez, às vezes, ele atenda a públicos que têm uma experiência letrada mais associada à academia, à universidade, né? Então, esse eu acho que é uma das reflexões que eu mais fiz desde que eu comecei a dar aula de português como língua adicional, que é considerar essa perspectiva para além do CELPE-BRAS, porque acredito que o CELP ele tenha o seu contributo maior, ele esteja na reflexão teórica, porque o repertório de gêneros do discurso que é levado a cabo pelo exame, nem sempre eles atendem a todos os públicos, né, as necessidades de todos os públicos. Então, é aquela coisa, né, digamos assim, não restringir o acesso a gêneros, porque eu acredito que todo o acesso a gênero, ele é uma tentativa também de democratização das práticas de letramento, né? Mas acredito que a gente também tem que rever nas nossas práticas quais gêneros ou quais práticas de escrita são relevantes para os públicos com os quais a gente está lidando, né? Então, é uma reflexão para além do CELPE-BRAS, mas que tem grande base de contributo, o que o exame nos traz como concepção de linguagem, de língua. Tabata, não sei se você gostaria de fazer. Eu acho que assim, essa proposta, né, de uma tarefa que integra, né, das tarefas integradoras e as condições de produção mesmo, né, dos enunciados, elas nos levam, então, assim, citando mesmo como está no documento base, né, um convite a agir no mundo, né, e essa perspectiva me parece, essa proposta me parece que dialoga muito proximamente, né, também do conceito de letramento. Então, eu acho que é uma reflexão muito pertinente da gente colocar na mesa, assim, né, sobre de que forma mais aprofundada que nós poderíamos articular, então, esses conceitos, mas eu acredito que de uma forma inicial a gente consiga pensar assim também. Sim, ótimo. Eu acho que eu concordo com vocês, vem muito da concepção da criação do CELPE-BRAS, né, que foi primeiramente para esse público acadêmico do mundo de trabalho, né? Eu acredito que tenha a ver com isso também, esse tipo de letramento exigido pelo CELPE-BRAS, não é? E eu acho que isso dialoga com uma outra questão que nós podemos pensar, que é uma pesquisa da Érica Barreto, que foi orientada pela NILD, que comenta sobre esse sujeito esperado do CELPE-BRAS, né? Que aqui eu vou ler um trecho do que ela diz na pesquisa. O CELPE-BRAS parece prever um candidato que atue no âmbito do trabalho, do estudo
ou da participação cidadã. Assim, o candidato do CELP-Brás pode ser considerado como mais politizado e comprometido socialmente, mas distante das situações de uso cotidiano da língua estrangeira. Nesse sentido, pode-se perceber um deslocamento entre o enunciado da tarefa e o posicionamento do candidato em relação com as situações propostas, né? Então tem essa. Queria que vocês comentassem essa perspectiva, né? Ao mesmo tempo né, nós comentamos tem-se a visão de um sujeito, né? Que pense nas situações interculturais de âmbito do trabalho e dos estudos, né, que tenha uma posição sobre esses assuntos, né, mas que também isso poderia prever um distanciamento do uso cotidiano da língua estrangeira, que é também um dos pilares do construto teórico do exame CELP-Brás, né? Você gostaria de começar? Eu começo, tá, Beto? Eu acredito que, assim, desde o objetivo, né, desde a demanda inicial, né, do estabelecimento, da idealização desse documento até hoje, é uma reflexão muito importante de perceber não só dos efeitos retroativos, mas como esse exame pode ser uma inspiração para o desenvolvimento de outras práticas, de outros exames, de outras realidades, né? Então, nós vemos que no arcabouço teórico, as estruturas, a gente vê a progressão, o aprimoramento do exame e de como pesquisas na área da linguística aplicada têm contribuído, né, para o seu aprimoramento. Enfim, eu acredito que seja uma oportunidade de reflexão, de todos nós pensarmos, né, mas eu vejo muito o CELP-Brás como uma inspiração para a criação de novos exames que atendam demandas específicas, né? Mas e aqui eu estou colocando uma ideia inacabada, tá, gente? Assim, estamos aqui refletindo juntos, né, sobre como isso poderia ser pensado. Então, em um primeiro momento, eu acredito que sirva como uma inspiração mesmo, como uma política de sucesso. Que tenha dado certo, né, que continua dando certo e sendo aprimorada com o passar do tempo. Olha, Adriana, no tocante ao que você referiu sobre o perfil do aluno, do candidato esperado, né, perdão, ontem eu, em conversa com a professora Flávia Borges, né, da UFMT, a gente refletiu um pouco sobre como o exame CELP-Brás ele reflete também a forma como a gente se relaciona com os textos ou com os discursos no Brasil, né? Porque ainda que o exame espere um candidato específico, ele também leva em consideração as discussões, os temas e como a gente se relaciona com esses temas em contexto brasileiro. Então, a gente concebe uma perspectiva de ensino que tem a ver também com as nossas práticas sociais e a forma como a gente se relaciona com os gêneros e com a própria interlocução, né? Como a gente dialoga. Então, ainda que, evidentemente, a gente tenha pessoas mais ou menos politizadas, as pessoas mais ou menos politizadas, elas se defrontam em contexto brasileiro com a politização, né, de algumas discussões. Isso a gente tem visto principalmente nos últimos anos, né? Enfim, não no que diz respeito à didática de línguas, mas de uma maneira geral, as problemáticas sociais brasileiras, elas estão em constante discussão, né? Nas redes sociais, a gente vê postagens, enfim, comentários em notícias, em todos esses gêneros, eles estão circulando, e eles apresentam mais ou menos uma apreciação, um horizonte valorativo, ou axiológico, né, trazendo a terminologia bakhtiniana, impresso na forma como as pessoas se relacionam com os discursos no Brasil. Então, eu acho que, ainda que o exame CELP-Brás ele considere um público específico, a perspectiva que a gente pode tirar dele, de ensino,
ela pode contribuir para uma melhor relação do aprendiz de português, considerando mais especificamente a variante brasileira, com esses discursos que circulam em contexto brasileiro, né? Então, já seria um letramento, efetivamente, das práticas de relação com a escrita e com a fala também em contexto nacional, né? Perfeito, perfeito. Bom, eu vou fazer uma última pergunta aqui nesse bloco sobre que tem a ver com o efeito retroativo. Bom, e é uma questão que eu também me pergunto sempre, e o professor Caio Cristiano também fez essa interrogação sobre o efeito retroativo do CELPE-BRAS. Pode certamente ter influências benéficas, como vocês discutiram, como nós falamos, né? Como, por exemplo, a introdução de uma série de gêneros discursivos que antes não eram trabalhados nas aulas. No entanto, me pergunto também se seria possível que o efeito retroativo também influenciasse negativamente no caso do CELPE-BRAS, né? Porque, da mesma forma que há cursinhos que treinam os alunos exclusivamente para passar no vestibular, né? Então, poderíamos ter cursos que apenas treinam os alunos a serem bem-sucedidos no CELPE, ao invés de serem usuários competentes na língua, né? Queria que vocês comentassem sobre isso, sobre esse efeito que pode ser negativo também, né? Bom, não sei, Alexandre, quer começar? Eu poderia começar, sim. Acho que como todo efeito retroativo de toda avaliação, nós podemos ter efeitos negativos também, principalmente no que diz respeito à abordagem do gênero, né? Ou seja, de um ensino que seja mais focado no gênero e na estrutura composicional do que propriamente em como esse gênero ele é produzido dentro de um determinado contexto, em uma determinada interação. Então, eu acho que a esse título, eu sugeriria que os colegas da área, enfim, que nos assistem, eles confiram, mais particularmente porque eu tive contato com esses trabalhos, os trabalhos produzidos pelo Grupo Avalia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem trazido justamente essa discussão de como o exame CELPE-BRAS ele contribui não apenas para esses cursos preparatórios, mas para um ensino que possa levar como base a perspectiva teórica do exame, né? E que, ao mesmo tempo em que propicia o contato com essa visão de linguagem que leva em consideração os gêneros e o arcabouço teórico relativo à interlocução verbal, à interação verbal humana, que também leva em consideração um ensino que prepare um candidato, né? Então, ao mesmo tempo em que nós propiciamos o contato com uma perspectiva de ensino brasileira que não propriamente prepara o candidato para o exame, ela termina por prepará-lo, porque se você tem um curso que é pensado a partir da base teórica do exame, você consegue preparar indiretamente, sem vender a ideia de que está preparando para o exame um futuro candidato para o curso, né? Então, acho que isso tem se refletido, pelo menos na minha prática, né? Eu tenho tentado sempre empregar o construto teórico do exame sem a dita pedagogia do gênero, sem me centrar somente no gênero ou na produção de um gênero, mas usando o gênero como um meio, um dispositivo através do qual os meus alunos possam, por exemplo, efetivar algum projeto em relação ao que eles estão vendo na disciplina, né? Eu posso dar um exemplo. Por exemplo, nós estávamos vendo um pouco sobre a história do cinema, né? Então, nós fizemos um projeto de elaboração de uma radionovela que não propriamente tinha a ver com a produção, nós não ficamos o tempo todo trabalhando com a estrutura da radionovela, mas eles produziram aquilo como forma de poder refletir o que eles aprenderam em relação à história da rádio no Brasil, né?
Então, acho que a gente tem aí várias questões que estão ligadas também à forma como a dita pedagogia do gênero ou o próprio construto teórico bakhtiniano é tratado nas diferentes formações dos cursos de letras no Brasil, mais especificamente, né? Então, acho que depende muito de como isso está sendo abordado, mas eu diria que a intenção, pelo menos, de quem elaborou o exame não é que se estenda uma pedagogia do gênero, mas sim uma pedagogia da interação e da discursividade, né? Então, acho que depende mesmo dos agentes que estão em contato com essas perspectivas. Eu concordo assim, com o Alexandre, acho que especialmente isso é explicitado no documento base, né, de 2020, e acredito que aqueles que buscam se aproximar do arcabouço teórico basilar desse documento vão se sentir limitados se atuarem de forma dissonante, né, não vão dar conta de atingir os objetivos com os seus alunos, enfim, futuro candidatos, se atuarem de forma diferente, né. Então, eu acho que eu posso pegar o gancho e dizer de que forma que as práticas de ensino e aprendizagem são subjacentes, né, ao exame, considerando, então, que a nossa comunicação ela é organizada, né, por meio de gêneros do discurso. Então, os enunciados das tarefas que nós temos no exame, eles manifestam explicitamente esse convite para agir no mundo, como nós dissemos anteriormente, né, e como vimos também no exemplo trazido aqui pelo Alexandre. Então, nós percebemos nesses enunciados de tarefa essa concepção discursivo-dialógica, né? Há um propósito claro na comunicação, né? De posicionamento, de uma prática social, então, que tem redirecionado as nossas práticas de ensino de aprendizagem de português como língua adicional, né? Considerando, então, que os recursos léxico-gramaticais, fonético-fonológicos podem ser melhor trabalhados em função de uma situação comunicativa, em função de um gênero, né, que é mais ou menos estável, não reduzindo, claro, o gênero a um formato fixo, a uma cápsula, mas sim enfatiza, então, a compreensão, a produção de enunciados adequados a determinados contextos e propósitos comunicativos que estão em constante transformação, né. Então, acho que esse slide nos ajuda a pensar, a colocar isso em debate, né. E aí a gente traz aqui alguns exemplos, né, como, por exemplo, Lopes, Mello e Santos, em 2009, aí a pesquisa com o trabalho com o gênero do discurso em uma unidade didática de PLA, a pesquisa de Kramer, de 2012, e de Mittelstadt, de 2013, sobre um projeto de progressão curricular e orientações de ensino para os cursos básicos 1 e 2, intermediário 1 e 2, no contexto do PPE, da URGS. Então, essa é mais uma evidência, né, de como tem sido articulado e materializado esses conceitos. Eu acredito que sempre nós acabamos tendo, né, em todas as frentes do ensino de línguas, algumas iniciativas que, na minha percepção, vêm do próprio mercado de línguas, de querer vender algumas ideias, né? Então, a gente vai sempre ter cursos que vendam a pedagogia de gênero, digamos, para preparar um candidato para o exame CELPE-BRAS, ou talvez, porventura, colegas que interpretem a base teórica do exame como algo focado apenas no gênero. Eu acho que é uma questão mesmo de nós, da área, estarmos em constante busca pela formação a esse respeito, e a contribuição do exame CELPE-BRAS, ela vai justamente no sentido de apresentar uma perspectiva, uma abordagem, digamos, de ensino e aprendizagem e avaliação de línguas, não especificamente de línguas estrangeiras, mas de português como língua estrangeira, mas de línguas, que pode ser aplicado e, enfim, utilizado pelos nossos colegas ou não, como a gente percebe, acho que já nos nossos slides seguintes, né, nas próprias produções que saíram recentemente pelo Itamaraty, né, nós temos nos documentos que foram publicados, as propostas curriculares do Itamaraty, uma reflexão dessa pluralidade de reflexão, de perspectivas didáticas que nós temos na área de português como língua adicional no Brasil, que tem impacto do que vem de fora, do que vem do norte global, muitas vezes, e que vem daquelas reflexões que são construídas internamente no Brasil,
no diálogo com essas tendências internacionais ou no diálogo com o que é produzido mais internamente no contexto, como eu referi anteriormente, da linguística aplicada, né? Então, por exemplo, nós temos dois dos documentos que foram produzidos por pesquisadores de diferentes instituições brasileiras, a perspectiva dialógica, discursiva de cariz bakhtiniano, a proposta para países de língua oficial espanhola e a proposta para países de língua oficial portuguesa, que trazem esse arcabouço bakhtiniano, e nós temos outras propostas, como a proposta de português como língua de herança, que se fundamenta principalmente no quadro europeu, né? Então, já temos nos próprios documentos publicados pelo Itamaraty uma reflexão da pluralidade teórico-metodológica da nossa área. Isso não é ruim, eu acho que isso faz parte da pluralidade das reflexões que são levadas a cabo nas instituições, e algumas mais vinculadas ao CELPE-BRAS e à perspectiva teórica que se consolidou a partir dele, outras não, né? Não sei se a Tabata gostaria de fazer alguma consideração a esse respeito. Não, acredito que não. Uhum. Seja suficiente. E acho que a gente também pode destacar o fato de que no ano passado, também junto, acho que um pouco antes da publicação das propostas curriculares, nós tivemos a publicação do documento base do exame CELPE-BRAS, que já vinha sendo desenvolvido nos últimos anos e teve a sua publicação efetiva no ano passado, e que é um documento que sistematiza o construto teórico do exame e nos traz essa contribuição para além dos manuais e guias que traziam, de certa forma, os pressupostos teóricos bakhtinianos, por exemplo, mas não de forma explicitada. O documento base do exame CELPE-BRAS já é um documento que traz essa sistematização, essa descrição teórica do exame ligada a produções que vinham sendo feitas desde 1998 acerca do exame nas diferentes instituições do país, né? E nós temos também a vinculação à perspectiva bakhtiniana, a que nós fizemos referência nessa apresentação. Acho que com relação a essas publicações era isso. A gente convida vocês também a acessarem a nossa publicação no livro organizado pela professora Nilceia e pela professora Rosângela, em que a gente descreve de maneira sumária essa presença teórica nos documentos, mas também convidamos os colegas a conferirem outras produções que nós desenvolvemos e que nós estamos desenvolvendo acerca do CELPE-BRAS ou acerca da questão da interculturalidade, como a Tabata disse, e que acredito que possa ser de serventia também para alguns colegas da área que se preocupam com essa questão epistemológica, né? Ok. Tabata, gostaria de começar? Começo. Então, acho que aqui nos momentos finais das considerações, nem tão finais assim, né, já que a gente coloca aí em debate, e é uma reflexão conjunta que a gente faz, assim, de que maneira, né, assim, trazendo que o CELPE-BRAS nos atravessou, moldou e continua nos colocando em um posicionamento que é reflexivo, né? Que é inacabado. E eu gosto de pensar que é isso mesmo, assim, né? Essas provocações, essas reflexões são os que nos motivam a sempre aprimorar as nossas práticas, a contribuir, a continuar estudando e pesquisando, né? Então, particularmente, foi uma coincidência, né? Mas o CELPE-BRAS, na minha trajetória profissional, foi a minha porta de entrada para o ensino de português para estrangeiros. Então, foi um efeito retroativo muito positivo na minha formação, eu acredito, e me motivou a continuar na área, e até hoje sou uma entusiasta, né? Uma entrevistadora entusiasta, uma pesquisadora entusiasta, mas tenho um apreço imenso assim, pelo CELPE, e acredito que o Alexandre também vai falar um pouquinho da trajetória dele, né? O meu primeiro contato, então, foi quando eu era estudante de intercâmbio no Japão e apesar da minha licenciatura ser dupla, não tinha contato com essa modalidade do português para estrangeiros. Então, o CELPE foi ali um guia, realmente ele serviu como um guia, né,
para que eu pudesse elaborar as aulas, elaborar materiais que fossem de encontro às necessidades, né, do exame, do meu aluno ali. Então, essa é a minha pequena história, assim, com o português para estrangeiros, e queria que o Alexandre também falasse. Se mais alguém aí da audiência teve o CELPE-BRAS como porta de entrada, deixa nos comentários para a gente ver também aí a influência desse exame na trajetória profissional de vocês. Com certeza, eu acho que o CELPE-BRAS, ele é talvez o elemento mais importante para que eu esteja aqui hoje, por exemplo, falando com vocês, né? Felizmente, em 2014, eu fiz uma disciplina, se não me engano, com a professora Juliana Roquelli Schoffen, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre avaliação, e um dos tópicos da disciplina sobre avaliação era justamente o exame CELPE-BRAS. Então, eu tive contato com o exame pela primeira vez em 2014. Em 2015, conversei com a professora Juliana, entrei no grupo de pesquisa dela, comecei a fazer parte do grupo Avalia, que na época não se denominava assim, inclusive, mas tive a oportunidade, então, de ter o meu primeiro contato com o programa de português para estrangeiros, que vem desenvolvendo desde os anos 90 um importante trabalho na área de português como língua adicional no Brasil, a nível de produção, a nível também de acolhimento de estrangeiros, e também na própria concepção e idealização do exame CELPE-BRAS e nas comissões técnicas que foram compostas desde os anos 90 até agora. E eu percebi também, a partir do exame CELPE-BRAS, essa perspectiva de ensino que estava subjacente ao exame e que também era praticada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nesse programa de português para estrangeiros. E percebendo essa perspectiva, eu, como tinha tido uma experiência anterior de 2 anos na Universidade de Coimbra, por um programa do governo federal, tive essa percepção de como as perspectivas europeias, né, ou mais particularmente de Portugal, e a brasileira, elas entravam em diálogo em alguns pontos, em outros apresentavam dissonâncias, né? Então, a partir disso, eu comecei a desenvolver um trabalho de iniciação científica, graças a esse primeiro contato com o CELPE-BRAS. Depois vim a trabalhar no contexto francês também, em uma universidade que era posto aplicador do exame. Troquei de universidade, a outra universidade também era posto aplicador. Vim para a Coreia através do programa Leitorado, considerando que o programa Leitorado, né, eu acho que, não sei se a gente chegou a referir isso, mas um dos critérios do programa Leitorado atualmente é a exigência de experiências com o exame CELPE-BRAS, de aplicação com o exame CELPE-BRAS, e também de produção acadêmica na área de português como língua adicional. Então, o CELPE-BRAS, ele me abriu portas diversas, né? Eu estou aqui hoje na Coreia do Sul graças à experiência que eu tive com esse exame e as portas que ele me abriu no universo do português como língua adicional. Então, sou muito grato tanto às pessoas que oportunizaram a minha experiência com o CELPE-BRAS, quanto ao próprio exame, né? O que a gente tem feito do exame nos últimos anos. Essas potencialidades do CELPE-BRAS que foram evidenciadas e que continuam a instigar, né, novos caminhos. Eu acho que de forma geral, foi essa a nossa proposta, né, Alexandre, no capítulo, de refletir um pouquinho sobre, em especial, essa potencialidade do CELPE-BRAS, né? Exato. Acho que somos o exemplo do que a Adriana disse do nível micro também, né? De como o CELPE-BRAS pode também potencializar a atuação profissional de pessoas que estão na nossa área. Bom, vou contar minha experiência com o contato do CELPE-BRAS também, então. Eu estudei avaliação, um pouco de avaliação no mestrado, e, bom, eu conhecia um pouco do CELPE-BRAS, né, e precisava fazer uma apresentação sobre algum exame na disciplina. Então, eu apresentei esse exame, estudei, né, um pouco mais, e a maioria dos estudantes de mestrado eram professores de língua materna, e eles ficaram muito encantados com o exame, não conheciam, e assim, a maioria quis usar também o exame para no ensino fundamental. Então, assim, foi uma experiência bem interessante também.
Bom, vou comentar os comentários, né, do chat, das pessoas que participaram. A Cíntia comentou que foi uma ótima proposta de retomada do histórico do CELPE-BRAS. Pessoas de vários lugares, né, da Argentina. A Lorena disse que fez o exame, que gosta da proposta. Bom, a Nilde falando que são vocês, né? A Tabata e o Alexandre são dois lindos e super competentes. A Vidamar falou que usa o material do acervo para preparar os meus alunos para o exame na Argentina, e eles sempre aprovam. Então, consulta o acervo. A Cíntia comenta que o acervo do CELPE-BRAS é riquíssimo para registrar o percurso histórico do exame e para complementar a formação de professores e alunos. Ótimo material de consulta e preparação de aulas, né? Então, todos os professores, né, usam o acervo para suas aulas, né? Que o acervo é riquíssimo e disponível, né? Todo o material. Isso é muito importante para nós, professores, também ter acesso a esse material. Bom, eu vou fazer a última questão. Sei que a gente não tem uma resposta fechada para isso, mas eu vou colocar a pergunta da Cíntia, né? Que a partir da perspectiva de política linguística para a promoção e difusão da língua portuguesa, como podemos pensar a integração entre a avaliação, certificação brasileira e as avaliações, e as outras certificações e as avaliações portuguesas? Eu acho que o Alexandre vai ter que pegar de novo esse gancho, porque, né, o seu tema de pesquisa, né? Então acho que Adriana, você poderia ler de novo, por favor, a questão? Posso, claro. A partir da perspectiva da política linguística para a promoção e difusão da língua portuguesa, como podemos pensar a integração entre a avaliação, certificação brasileira e as avaliações portuguesas? É uma pergunta da Cíntia e do Matheus. Os instrumentos de políticas linguísticas que são produzidos não apenas a nível de avaliação, como é o caso do CAPLE, dos exames que são produzidos no CAPLE, né, os diferentes exames portugueses, e o CELPE-BRAS, eu acho que eles estão ligados a históricos epistemológicos locais, né, perdão. Então, acho que demanda um trabalho cooperativo entre as instituições, mas ainda mais uma abertura a uma certa resistência que existe de ambos os lados à compreensão desse histórico epistemológico local, né? Então, acho que a gente precisa de ações interinstitucionais que levem em consideração essa tentativa de trazer um diálogo entre os exames, ou um diálogo entre epistemologias, mas principalmente uma consciência de que esses instrumentos são resultados de estudos, de reflexões locais e de um conhecimento que foi construído a partir de pesquisas que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo no país, e que não é nem pior, nem melhor do que o que eu produzo ou do que você produz, né? Mas sim que é diferente e que nós podemos buscar nessas reflexões, talvez, diálogos em comum. Eu acho um pouco difícil que haja diálogo entre os exames pela natureza teórica que eles apresentam, né? Mas não acho impossível. É um trabalho mesmo a nível micro dos agentes, das pessoas que estão envolvidas nas instituições, para que isso seja possível. Mas antes de ser possível isso, eu acredito que é preciso que se conheça melhor o contexto de surgimento das áreas em cada lugar, né? Mas eu não queria particularizar a discussão entre Portugal e Brasil, porque eu acho que é uma discussão muito reducionista do potencial das nossas políticas linguísticas em língua portuguesa, né? Acho que é um discurso que a gente precisa começar a tentar
desbinarizar, digamos assim, né, entre Portugal e Brasil, e trazer mais uma reflexão a nível global, né, talvez entre países de língua oficial portuguesa, né, que também tem outros potenciais de difusão do conhecimento didático, né, mas que a gente às vezes acaba negligenciando, né, por conta de sempre dar o protagonismo para Portugal e para o Brasil. É claro que a gente sabe que nós temos o protagonismo desses dois instrumentos, que são os instrumentos de avaliação em língua portuguesa atualmente, mas não é por isso que a gente exclua outros, né? E evidentemente não dizendo que a pergunta se direcionou nesse sentido, mas eu acho que é um discurso que a gente precisa estimular cada vez mais, né? De desbinarização, digamos, do conhecimento didático em língua portuguesa. Né? Então, eu comecei fazendo essa binarização, digamos assim, no meu trabalho, ao focar só em Portugal e Brasil no início, né, na minha pesquisa de iniciação científica. Mas hoje eu tento ampliar o debate, porque acho que isso é a gente descolonizar, digamos, os nossos discursos, né? E valorizar os conhecimentos que são produzidos em ambos os lados, digamos. Não sei se eu respondi, eu acho que eu mais estimulei talvez a reflexão do que... Mas é claro que eu sempre penso nesse diálogo entre Portugal e Brasil, por muitas questões, por questões pessoais, porque eu sou filho de um português e de uma brasileira, por questões formativas, porque eu me formei em Portugal e no Brasil, mas do ponto de vista político-linguístico, eu tenho cada vez mais pensado numa perspectiva além fronteiras, né, e que saia dessa binarização que a gente acaba fazendo desde sempre entre Portugal e Brasil, em todas as nossas discussões sobre ensino. Ótimo, muitíssimo obrigado, Tabata e Alexandre. Eu acho que foi maravilhosa a apresentação de vocês, muito enriquecedor esse debate. Bom, convidamos a todos, né, e agradecemos a todos pela participação, a equipe do Ciplim, obrigada. Então, convidamos a todos para o próximo Ciplim Debate, que será dia 8 de outubro, e para o nosso evento, dia 2 e 3 de dezembro. E deixo a palavra com a Nilde para fazer o encerramento e os convites finais. Bom, em primeiro lugar, agradecer imensamente a Tabata e o Alexandre, que trouxeram essa provocação, né, reflexiva sobre o CELPE-BRAS, com aportes teóricos de relevância e ineditismo para o contexto brasileiro e para o contexto pluricêntrico, trazendo justamente essa perspectiva. Eles, Tabata, Alexandre e Adriana, são leitores de língua portuguesa pelo mundo, né? Trazendo essa perspectiva de que a língua portuguesa é uma língua pluricêntrica. Então, a partir deste lugar, deste foco, é que nós pensamos o Ciplim este ano, como língua pluricêntrica, não só para fora do Brasil, dos espaços que elas são faladas, mas dentro dos espaços, os sujeitos diferenciados dentro desse próprio espaço, os indígenas, os surdos, enfim, né, no sentido macro e no sentido micro. E, para finalizar a nossa fala, agradecendo a Tabata, ao Alexandre, a Adriane, a Lígia, e aos os professores, os pesquisadores que estão no YouTube, na pessoa do Caio Cristiano, nosso colega, que a gente admira muito, que é também autor de um capítulo maravilhoso, muito instigante, no livro que nós colocamos à disposição gratuitamente para vocês, Português, Língua Estrangeira e Suas Interfaces, né? E este convite da língua portuguesa, gostaria de encerrar com uma frase do Paulo Freire, da Pedagogia da Autonomia, que diz o seguinte: ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, ao longo dos tempos, mulheres e homens perceberam que era possível depois
preciso trabalhar maneiras, caminhos e métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar, ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de aprender. Uma poesia em pedagogia. Muito obrigada a todos, a todas e a todes. Em seguida, estamos nos encontrando novamente no Ciplim Debate e no Ciplim Evento. Abraços. Uhum.